Olá, meu nome é Marcelo James, estudante da Escola Marechal Rondon, aqui de Itaituba, Pará. E juntamente com o meu grupo eu estarei fazendo um trabalho a respeito do projeto do carneiro hidráulico. Estaremos sobre a avaliação do professor Gilberto de Física e esperamos que esse vídeo alcance mais pessoas do que somente as pessoas locais de Itaituba. Não somente nosso professor, né? Como eu falei anteriormente, meu nome é Marcelo James e eu estou em um grupo composto por 8 pessoas. E nós todos vamos explicar a vocês como o carneiro hidráulico funciona e estaremos sobre a avaliação do professor Gilberto. Agora vamos conhecer um pouco desse caboclo aí? Seguinte, o carneiro hidráulico ele é comumente encontrado em regiões mais sulíferas do Brasil. O que isso quer dizer? Ele pode ser encontrado em regiões como, por exemplo, Sudeste, regiões do Sul, os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, regiões de produção. Como desvantagens, a eficiência do carneiro hidráulico é definida através do local onde o próprio foi instalado. Além de que ainda temos o detalhe de que o famoso golpe de ariete, que é realizado por esse mecanismo, o barulho pode servir de incômodo para muitos. Não é segredo que a vazão desse tipo de projeto não seja muito impressionante para muitas pessoas. Por essa mesma razão que esses projetos são instalados em locais estratégicos pelos seus donos. Além de uma outra desvantagem que é a água que a gente perde no processo do carneiro é um dos fatores a se considerar. Para poder se instalar um carneiro hidráulico é necessário atender a algumas certas condições necessárias, que são elas: possuir um considerável nível de água e também possuir uma fonte capaz de fornecer água constantemente, como por exemplo um açude. O carneiro ele pode servir para vários fins diferentes, de acordo com as necessidades de quem o instala. E quem o instala geralmente o utiliza para abastecer caixas d'água, reabastecer os mantimentos de animais, ou até mesmo para áreas de irrigação, para poder molhar as plantinhas. Quando se procura saber a respeito do carneiro hidráulico, é possível encontrar várias desavenças entre dois lados. Um lado que acredita na economia promovida por esse projeto, e outro que desacredita da sustentabilidade que esse promete ter. O carneiro hidráulico, apesar de utilizar-se de uma energia limpa, através da energia potencial gerada pelo corrimento de água, muitos acreditam também que o tanto de água que o carneiro hidráulico acaba desperdiçando no processo, ele é um fator a ser considerado, pois, ao mesmo tempo que o carneiro hidráulico joga uma certa quantidade de água para um nível acima, ele também precisa desperdiçar bastante água para poder fazer com que o sistema funcione. Ou seja, uma grande quantidade de água também é perdida no processo. No entanto, seu uso econômico é indiscutível quando tratamos de taxa de manutenção e custos de instalação. Agora apresentado um pouco do carneiro hidráulico para vocês, que tal aprendemos um pouco sobre como esse mecanismo funciona, seja por dentro e como ele funciona externamente. Vamos lá, acompanhe a gente. Olá, eu sou o Lucas Martins de Araújo, da primeira série B, e eu faço parte do trabalho do carneiro hidráulico, que eu vou falar das partes dele. A princípio de conversa, as partes dele são conducto de entrada, tubo de captação, válvula de ariete ou bomba de ariete e câmara de ar. O conducto de entrada é responsável por direcionar a água do curso d'água para o carneiro. O tubo de captação, o seu funcionamento se resume na coleta da água do ambiente que conduz até o carneiro hidráulico. A bomba de ariete é uma parte fundamental do carneiro hidráulico, sendo responsável por gerar pulsos de pressão que impulsiona a água para uma altura superior. E a última parte, se eu não me engano, que é a câmara de ar, ela no carneiro hidráulico desempenha um papel crucial no processo de bombardeio. Resumidamente, a câmara funciona assim, nessas etapas: armazenamento de energia, pressão negativa, entrada de ar, armazenamento de pressão, impulso de água, ciclo repetitivo. E assim, a câmara de ar desempenha um papel essencial na regulação e armazenamento de energia durante o ciclo de funcionamento do carneiro hidráulico, contribuindo para sua eficiência como uma bomba sustentável. Basicamente, a corrente de água percorre o corpo do carneiro e se encontra com a válvula de ariete, que ao realizar o conhecido golpe de mesmo nome,
promove um refluxo da corrente constante dentro da água, bombeando e devolvendo para trás. E quando o refluxo de água que está voltado para trás, ele se encontra com um fluxo contínuo de água oposto e é gerada também uma força de pressão que é suficientemente direcionada à válvula de retenção e o bastante para invadir um certo volume. Esse mesmo processo ele ocorre rapidamente e se repete de forma automática, à medida em que ele é alimentado pela energia cinética da água e também é alimentado através das forças que são geradas pelas ações de pressões. Agora, após alguns ciclos repetidos pelo feito da bomba de Ariete, um certo volume de água percorre atrás da câmara de pressão. E dentro da câmara, o que ocorre é o seguinte: conforme o volume de ar cresce dentro do reservatório, o ar acumulado é pressionado. Naturalmente, o ar possui a característica de se expandir, então o ar que está sendo pressionado pela água tende a voltar a seu estado natural. Ao expandir-se, o ar, juntamente com a corrente de água que jorra abaixo, direcionam esta corrente para a única saída de água acessível, à esquerda. Da continuidade do que meus amigos falaram sobre o nosso trabalho. Bom, para o devido funcionamento do carneiro hidráulico, é necessário que seja utilizada uma mangueira ou um tubo de diâmetro menor em relação àquela utilizada na captação de água. Isso servirá para que o transporte para níveis superiores se torne muito mais eficiente, além de servir para manter a câmara de ar sempre pressurizada e assim garantir a automaticidade do mecanismo do carneiro hidráulico. E para finalizar, é hora de mostrar o carneiro hidráulico que a nossa equipe montou. Nós fizemos várias tentativas para fazer isso funcionar, mas como vocês podem ver, na primeira tentativa, simplesmente a água vazava sem parar pela válvula de Ariete. E na segunda tentativa, tentando consertar tudo isso, nós colocamos um balde de água lá no topo da minha casa para simular algo como, digamos, uma grande pressão de água. E acreditando que isso ia dar certo, na realidade, o que aconteceu foi isso aí. A água simplesmente começou a jorrar pela mangueira feito um rio. E a válvula de Ariete, eu nem sei o que estava fazendo. Todos esses problemas foram gerados dentro da válvula de Ariete. Logo, não conseguimos resolver isso e ficou por assim.